tratamento com a família, eu sei que deve ser muito difícil. Como é que é isso? Olha, a questão da família... Não é fácil. Não é fácil. Eu até brinco, né, com alguns familiares que eu digo que o dependente químico, ele larga as drogas e a família continua com medo dele usar. Né? Por quê? Porque existe uma doença, que é a codependência, que é desenvolvida pelo familiar do dependente químico, que é a codependência é uma doença associada à dependência do dependente químico. Então, normalmente o dependente químico para de usar e a família continua com medo. Então, a família é a última a sair desse problema. O que acontece? Acontece tanta coisa no meio do caminho da relação com o dependente químico, e eu vou dar um exemplo aqui de uma mãe, que eu digo que foi um dos mais extremos que eu já tive, como é que se diz, já tive contato. Essa mãe, ela dormia vestida, com o tênis e a pochete amarrada na cintura. Era assim que ela dormia todas as noites. Por quê? Ela passava as noites esperando o que as famílias chamam de o telefonema fatídico, que é o telefonema da morte, né? Então, ou então daquela prisão, ou então de estar em estado grave em algum hospital, né? Então, o que é isso? Isso é um sinal de codependência. Por quê? O dependente químico, eu não estou falando dos menores de idade, não, tá? Os menores de idade, a forma de você abordar é diferente. O caso dessa mãe, ela era mãe de um homem de 38 anos. No caso, a gente precisa ter em mente que, por mais que a gente ame o dependente químico, esse dependente químico está fazendo o que quer. Uhum. Ele tomou a decisão dele de usar drogas e está fazendo o que quer. É uma doença? Sim, a dependência química é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, o usuário de drogas, quanto mais, ele não está usando droga porque ele é safado nem sem vergonha, tá? Vamos deixar isso muito claro. Ele é doente. E aí, você pode falar assim, será que é doente? E aí eu vou te dizer, todo mundo começa a beber junto lá atrás, né? Infelizmente, no Brasil, até menores de idade, né? Lembrando aqui que menores de idade não podem beber, porque a lei brasileira proíbe. Tá? É muito claro isso. A gente não deve deixar o menor de idade dentro de casa beber. Não é normal isso, está errado. Se a gente quer um Brasil melhor, a gente não pode deixar que isso aconteça dentro das nossas casas. Então, o que acontece? Você imagina alguém que veio bebendo, né? Aí daqui a pouco ele alguém oferece uma maconha para ele, e aí daqui a pouco alguém oferece uma droga tipo cocaína ou crack, e aí você imagina que essa pessoa, quando ela começa a usar droga, claro que ela muda o comportamento dela. Então, a primeira coisa tem que ficar de olho nisso. Isso é com o menor de idade. Agora, quando é o maior de idade, a família já descobre o maior de idade, a gente tem que deixar claro aqui, porque por mais que a gente ame, a gente não consegue tirar ninguém das drogas. A pessoa sai porque quer. Agora, quando a pessoa toma a decisão de sair, a família tem que estar lá pronta para ajudar. Ah, mas e aí como é que faz? Está arrumando problema dentro de casa? Está arrumando zoeira dentro de casa? Isso está errado. Não é para você passar a mão na cabeça. Eu nunca passei a mão na cabeça do meu marido. Mas eu não podia dizer para ele que ele tinha que parar de usar. Eu não podia dizer para ele que ele estava proibido de usar cocaína. É a decisão dele. Ah, André, então o que a gente pode fazer? Aí eu vou contar um pouquinho da minha história, aqui um minutinho, que são as 3 regrinhas que me doíam no meu coração. E que tinham a ver com o uso de droga dele, sim, mas que não era dizer, você não pode, porque isso a gente não pode fazer. Então aí você fala assim, eu olhei para dentro de mim e pensei, o que está doendo nessa minha relação diária com o dependente químico? E aí o primeiro item, todo mundo ri quando eu falo. Eu tinha vergonha do meu marido chegar com luz do dia em casa. Olha só. Mas, gente, eu sou Andréia. Doía em mim. Pode não doer em você. Mas em mim doía. Profundamente. Pô, André, mas por que doía profundamente? Pô, eu tinha vergonha do porteiro. É isso. Doía em mim. Em mais ninguém. Aí o que eu fiz com ele? Falei assim, ó, a partir de hoje,
Tu pode usar a cocaína que tu quiser no meio da rua. Mas passe na portaria de casa de noite ainda. Não passe com luz do dia, não. E aí, entendeu? Era o meu limite dentro da minha dor. E aí você fala assim, Andréia, e aí? E ele cumpriu? Eu falei assim, o dependente químico, ele tem um mecanismo que é ele fica tentando esticar aquela corda. Esticar, 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 esticar. Só que do outro lado tem você. Então cabe a você saber do seu limite e não deixar que ele estique. Aí ele me testou, porque o dependente químico ele testa, eles bichos são danados. Eles testam, gente. Aí ele me testou, ele pegou um dia e chegou 6 horas da manhã, com a luz bonita no céu. O que ele encontrou? Eu, sentada no sofá da sala de braço cruzado. Olha, eu vou lhe falar. Eu enchi a paciência dele naquele dia. Mas falei. E aí hoje não, né? Depois ele me contou que, como ele percebeu o tamanho da bobagem que ele tinha feito, porque tinha me magoado, ele nunca mais fez. Ele percebeu, esse é o limite da minha mulher. Então, se eu quero continuar casado, se eu quero continuar com ela, eu não vou mais ultrapassar esse limite. E ele nunca mais ultrapassou. Então é isso, a convivência com um dependente químico dentro de casa é difícil se você não conseguir impor limites a isso. Então eu tinha mais uns outros 2 limites aqui, mas nenhum deles me doía tanto quanto esse, que era a vergonha do porteiro, de ver o meu marido, o homem que eu amo, passar na portaria e imaginar o porteiro. Eu ficava imaginando as coisas que o porteiro poderia pensar. Poderia pensar, olha lá, dona André ficou dormindo a noite inteira em casa e seu Jorge na rua com as vagabundas. Desculpa a palavreada, né? Mas é isso mesmo. Mas é mais ou menos... É francamente, né? Falando francamente. Então, ainda bem que é francamente. Então, é isso. Então, quando você trabalha a cabeça do familiar, a primeira coisa que mostra ele é que você não conseguirá fazer com que o seu familiar pare por sua vontade. Ele só vai parar pela vontade dele. Exatamente. E a única coisa que ele pode fazer é cumprir os limites que você impor.